Segundo o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, por ano cerca de 66.280 pessoas são acometidas pelo câncer de mama, sendo que, desse total, 1% são homens. Agora vamos conhecer, dentre milhares de histórias, a de duas mulheres que exalam força, superação, autoconhecimento, amor próprio e fé, e através delas entender a importância do acompanhamento psicoemocional durante o tratamento, seja ele por parte da família ou dos profissionais de saúde. Olá, meu nome é Sandra Gonçalves, eu sou suzanense, mãe de 3 filhas, avó de um neto, sou professora aposentada em função do diagnóstico de câncer e esse mês está fazendo 8 anos que eu sou paciente de câncer, paciente oncológica. E desde 2016, do início de 2016, eu sou paciente oncológica metastática, né? De câncer metastático. Vamos lá. Sandra, como e quando foi feita essa descoberta com você? Tá. Em 2009, eu descobri um carocinho na minha mama e fui no médico do IANSP, que disse que era leite empedrado, que não tinha textura de tumor, e ele foi tão, sabe, convincente que eu nem fiz o exame que ele pediu, porque ele pediu por desencargo de consciência. Meu Deus. Aí eu nem fiz o exame porque eu tava, né, muito atarefada. Eu tenho, né, 3 filhas, elas eram pequenas, eu tava em separação, tava trabalhando em várias escolas, projetos sociais. E aí tava muito difícil de marcar esse exame e eu acabei não marcando porque era por desencargo de consciência. Ou seja, foi basicamente uma responsabilidade médica esse processo. Ai, mas teve mais 2 episódios. E aconteceu a mesma coisa. Aí 1 ano e pouquinho depois continuou crescendo esse nódulo. Eu fui numa médica do posto de saúde e ela disse que era coisa da minha cabeça. Meu Deus. Nem examinou, nem olhou pra mim. Passou mais 1 ano, eu fui em outra médica, ela disse que eu tava procurando doença. Gente. E ninguém pediu mamografia, nem nada. Ou seja, nenhum médico deu a importância que deveria ter Nenhum dado. médico deu a importância. E aí, em 2013, eu tive um problema com a minha pressão. E o doutor Edmuro, o médico que estava me atendendo, ele falou: tô vendo que faz tempo que você não faz os seus exames preventivos, eu quero que você faça, vou cuidar de você, a gente vai controlar a sua pressão, mas eu quero que você me traga os exames, né? Passa na médica, faça os exames preventivos e volta. E aí, no dia seguinte, já eu fiz a coleta do Papa Nicolau, e a enfermeira que colheu me perguntou sobre o autoexame, e eu contei esses episódios para ela. Ela palpou, já tava chanfrada a minha mama, sabe? Já era bem grande. E aí ela me disse para voltar no dia seguinte para pegar uma guia para fazer a mamografia. E aí essa mamografia foi marcada lá no Luzia. E quando eu cheguei lá, a técnica, isso foi muito importante, sabe? A primeira pessoa, sabe, que cuidou do jeito que tinha que cuidar. Ela perguntou por que tinham pedido a mamografia e eu mostrei pra ela. Eu falei: tem um caroço aqui que tá até deformando a minha mama. E aí ela falou pra mim: vou adiantar uma imagem de compressão porque não pediram, mas vão precisar. E aí, quando esse resultado ficou pronto, no dia 30 de outubro de 2013, eu fui buscar o resultado e veio achados mamográficos altamente suspeitos. E aí, Thalissa, né? Eu venho de uma família que tem vários casos de câncer. Sabe, minha mãe teve de útero, teve de mama, minha irmã teve nas 2 mamas, meu pai de próstata, eu tive um tio que teve de língua, outra tia teve no pescoço, outra tia teve no intestino, então tem assim,
Vários casos. E aí, quando eu peguei aquele resultado, pra mim, aquilo era câncer. Entendeu? E aí eu vim pra Suzano, nem sei como eu cheguei aqui, que eu vim chorando. E quando chegou aqui, a menina do posto me perguntou o que estava acontecendo, mas eu não conseguia falar, porque eu tava chorando. Só entreguei o exame pra enfermeira. Ela falou, isso não quer dizer nada. Eu falei, quer dizer tudo. Com o histórico familiar que eu tenho, isso quer dizer tudo. Aí ela falou pra mim, volta aqui tal dia, era assim, naquela semana mesmo, que eu vou te passar no médico. E aí, quando eu cheguei no médico, ele tava na sala dele, com aquela caixinha em cima da escrivaninha, arrumando todas as coisas pra ir embora. Ele tinha sido transferido. Meu Deus. E aí ele não ia me ver. E aí bateu aquele desespero. Não, nem bateu, porque ela pegou o exame e levou lá. E aí ele olhou no exame, olhou pra mim de lá de dentro da sala e preencheu um encaminhamento para o mastologista. Naquela época não tinha CROSS. Você conhece o CROSS? Não conheço. É o Sistema de Regulação de Vagas do SUS. Sabe, se você precisa de uma vaga, eles jogam o número do seu, sabe, do seu... O cartão do SUS. Isso, do seu NIS no sistema, e o sistema acha uma vaga para você onde ela estiver. Por isso que mandam a gente para qualquer lugar. Entendi. É onde surgir a vaga. Naquela época não tinha o SUS. E quando eu cheguei em casa, eu morava pertinho do posto. Quando eu cheguei em casa, o telefone já estava tocando. E era do posto. Dizendo que na próxima segunda-feira eu tinha consulta no CARI, né, no primeiro andar do Hospital Pérola Bainton. E aí liguei pra minha irmã, contei, ela chegou na hora com meu pai, sabe? E ela falou, Sandra, você tem câncer. Porque o Pérola é referência em saúde da mulher, em tratamento de câncer, e você foi mandada pra lá, você tem câncer. Sim. E aí, na segunda-feira, a gente foi pra lá. Meu pai queria ir e tudo. Ela falou, não, pai, fica sossegado, eu vou com ela. Aí, quando eu cheguei lá, o médico que me atendeu, no primeiro andar, é assim, é o médico e os residentes, sabe? Então, entra um médico e 3, 4 residentes junto, pra ver como é que vai proceder, né? Sim. Você sabe, você tá na escola, você sabe. Sim. E aí, esse médico, quando abriu meu exame, começou a me xingar, bravo comigo. Como que a senhora chega aqui com um nódulo desse tamanho? Que responsabilidade, não sei o que, não sei o que lá. E aí eu falei pra ele, não é comigo que você tem que brigar. Tem alguns anos já que eu tô procurando alguém responsável que me ouça, que dê atenção para as minhas queixas, e não fui ouvida. Aí ele me chamou para outra sala, saímos eu e a minha irmã da sala. E quando chegou lá, ele continuou bravo, sabe? Mas assim, inquieto, andando de um lado pro outro, sem saber o que fazer. Aí abriu a porta para sair e a minha irmã perguntou para mim: você vai fazer o exame? Ele falou, né? Eu preciso de uma biópsia, eu preciso de um ultrassom, porque eu só tinha mamografia nas mãos. E aí eu falei pra ela, não vou fazer porque ele não me conhece, ele não sabe da minha história, ele não sabe por que eu cheguei aqui com esse negócio avançado e olha como ele me tratou. Sim. Eu acho que ele me ouviu e quando ele voltou já com a médica que ia colher a biópsia. Uau. Pra você não ter pra onde correr. E aí a gente foi pra salinha, né, lá da mamotomia. E ela colheu, foram 12 tirinhos, né? Aquela pistolinha lá. E aí, quando ela tava na metade do exame, ele levantou para olhar a cor dos filipetes que tava saindo. E aí ele voltou pra escrivaninha e começou a preencher um monte de papel. Meu Deus. Aí terminou o exame e eu me arrumei, né? Elas fizeram curativo, eu me arrumei. E eu perguntei pra ele, pra que esses papéis? Ele falou, esses papéis são os seus pré-operatórios. Eu falei, mas você não tem o resultado da biópsia. Ele falou, independente do resultado da biópsia, você tá indo pra cirurgia. Uau.
É assim, foi muito difícil ser ouvida, foi muito difícil chegar neste momento, mas quando chegou foi Bem rápido. tudo assim. E aí já marcou um monte de exame, só que no dia da minha entrevista com o anestesista, eu passei um nervoso muito grande e eu cheguei lá com a pressão alta. Aí eu tive que passar um mês com outra médica para regular a pressão, para poder ser liberada do anestesista, né? Aí fiz tudo direitinho, quando eu retornei deu para fazer. E aí marcaram a cirurgia para o dia 5 de fevereiro de 2014. E foi feita uma quadrantectomia, não sei se você conhece. A quadrantectomia é quando tira o tumor, né? Uma parte só da mama. Tira o tumor e 2 centímetros a toda volta. Sim. Aí tiraram e eu fui encaminhada para quimioterapia. 4 vermelhas e 4 brancas. E depois fui encaminhada para radioterapia. 28 sessões. No final das minhas quimioterapias, eu pedi para trocar de médico, porque eu não me sentia confortável com o oncologista. Sabe, o oncologista que não te olha na cara, que você reclama as coisas, ele Tá ali só por obrigação. tá nem aí, sabe? Teve um dia que eu perguntei o que eu tomava pra dor, porque as quimios brancas doem demais, demais. Todas têm vários efeitos, sabe? Cada quimioterapia é única. Vai desde você não ter absolutamente nada, até você dormir o dia inteiro, até você ter vômito, diarreia, dor no corpo, sabe? É assim, são únicas. E aí, quando passou para as brancas, eu tinha muita dor. A primeira branca, eu acordei gritando de madrugada, parecia que tinha vidro moído nos meus músculos. E aí eu perguntei pro doutor o que eu tomava para dor. Ele falou, o que você quiser, não vai passar. Simples assim, como se não fosse nada. E aí, por ficar muito quieta, né? Porque no primeiro diagnóstico eu não saía de casa para nada. Eu saía de casa para exames e consulta e quimioterapia. Eu não saía da minha casa, sabe? Eu só ia no hospital para os meus procedimentos e voltava. E aí eu engordei muito, né? Porque corticoide, quimioterapia e você parada, engordei demais. Engordei mais de 50 quilos. E aí perguntei pra ele, doutor, o que eu faço? Eu tô dormindo muito. Ele tá dormindo sem remédio? Eu falei, tô. Ele tá com sono, dorme. Sabe assim? Aí, num belo dia, na última consulta com ele, a paciente antes de mim, sabe, saiu de lá xingando ele xingando ela, mandando ela ir morrer, procurar outro médico, sabe? Aquele dia foi assim, sabe? A gota que faltava. E aí eu fui numa amiga que trabalhava na administração e falei pra ela, posso trocar de médico? Ela deixou. Falei, já marca 2 consultas, por favor? E aí ela marcou 2 consultas com a doutora Samira, que foi minha médica por 7 anos. E quando eu cheguei para a primeira consulta com a doutora Samira, ela me chamou, eu sentei, ela abriu meus papéis, você não é minha. Eu falei, sou sim. Você não é minha. Eu falei, sou. Essa consulta tá marcada, a próxima também, porque eu não volto com outro médico. Por quê? Eu falei, porque eu dei um pé na bunda dele. Falei, bem assim, ela dando uma rir, sabe? Mas muito séria. Aí ela falou, me conta. Aí eu contei, ela ficou muito brava, sabe? Falou, tá bom, Sandra, você é minha. Arrumou meu prontuário do jeito dela, perguntou tudo que tinha acontecido até ali, sabe? Os meses de quimioterapia. Eu fiz quimioterapia a cada 21 dias, então eu passei metade do ano, um pouco mais da metade, fazendo quimioterapia. E aí chorei muito contando pra ela algumas coisas. Ela, tá, chega, não precisa mais chorar, acabou. Era dezembro, sabe? Era comecinho de dezembro. Finalzinho de novembro ou comecinho de dezembro. Era assim, finzinho de ano. E aí ela falou, vou te dar carta para fazer radioterapia
Então você vai lá ver se vai precisar fazer radioterapia e volta. Fui nesse médico. Ela até falou, vai curtir, vai festejar seu fim de ano, sabe? Acabou. Aí fui nesse médico e ele falou, se você não emagrecer 20 quilos, não tem radioterapia. Começou o desafio, mais um. Mais um. Mas aí, assim, até eu voltar na doutora Samira, dia 20 de janeiro, eu já tinha conseguido eliminar uns 12 quilos. Uau. Sabe? Comecei só com salada e proteína. Num instante eu emagreci 12 quilos. Aí ela me ajudou a continuar emagrecendo. Eu sei que eu voltei pro médico da radioterapia 35 quilos mais magra. Uau. Aí ele marcou a radioterapia, que me deu queimaduras de 3º grau. Porque não é brincadeira, né? Na época da quimioterapia, eu comecei a registrar, sabe, meu cabelinho. Que tava começando a nascer, sabe? E eu percebi que todo dia era diferente. Todo dia eu tava diferente. E aí eu comecei a registrar o cabelinho, aprendi a sorrir. Adorei a mulher que eu fui vendo nas fotos, sabe? E terminou a radioterapia, graças a Deus. E isso já era meados de maio, quando eu terminei a radioterapia. E aí, no final do ano, 2015, eu tava com uma dor bem forte numa das pernas. E a doutora pediu uns exames, sabe? Eu pedi laudo médico e tudo. E ela preencheu um monte de exames, me deu o laudo e escreveu suspeita de metástase óssea. Meu Deus. E aí ela tava lá mexendo nos meus papéis, o telefone dela tocou, era uma ligação importante, ela pediu licença para atender. E ela falou para mim, não surta, não entre em parafuso, eu preciso de você bem. Antes de atender. A hora que ela falou isso, sabe? A pulguinha acordou. Eu fui ver os exames, eu tava até com um amigo meu. Eu fui folhear os exames para ver o que ela tava pedindo. Li o relatório. Aí que eu entendi, o não surta. Mas aí já tinha acendido a luzinha, filha. E aí esse mesmo meu amigo me levou para fazer a ressonância, porque ela pediu de urgência. E quando chegou esses exames, confirmou a meta óssea. E aí, isso foi janeiro de 2016. Até chegar no dia da consulta, que era, sabe, assim, depois dos primeiros dias de fevereiro, eu sofri um acidente de carro, deu perda total no meu carro, quebrou até o banco do motorista, sabe? E aí, quando eu voltei na consulta, eu voltei toda feliz da vida, balançando a chave do carro novo. Trocou de carro? Eu falei, troquei, deu perda total no outro, sofri um acidente. E aí, entreguei os exames pra ela, eu já sabia, eu já tinha aberto, eu já tinha chorado. E já tava bem, né? Porque eu não fico chorando a vida toda. Eu acho que não resolve. Chorei no dia da mamografia, no dia da ressonância e no dia que eu comuniquei o 3º diagnóstico. E chorei essa semana também, porque eu acho que eu volto pra sala de cirurgia. E aí, ela abriu os exames e quando eu falei do carro, ela falou, me conta esse acidente. Eu contei, ela falou, agradece a Deus porque você podia ter saído paraplégica do acidente. Você tá com câncer de ossos na coluna. Podia ter moído suas vértebras e você não ia andar nunca mais. Então, agradece a Deus. E é um lindo, maravilhoso de salto alto, sabe? E ela ficou muito chateada, sabe, de me dar esse outro diagnóstico. E aí eu tava tranquila, porque eu já tinha lido, né? Ela falou, você vai receber esse diagnóstico assim? Eu falei pra ela, por quê? Meu cabelo vai cair? Ela falou, não. Eu falei, posso andar de salto alto? Ela falou, pode. Eu falei, então tá tudo bem. E aí, naquele dia, começou a medicação de câncer de ossos. E trocou meu bloqueador hormonal. Que quando terminou, né, a primeira quimioterapia, eu comecei a tomar anastrozol
né, que a doutora até falou, eu tenho duas opções. Ou anastrozol, que vai te dar dores desgraçadas, ou tamoxifeno, que vai te engordar. Como a gente tinha passado, né, um desafio de emagrecer, ela falou, eu vou te dar o anastrozol, eu prefiro você com dor do que ganhando peso. E aí eu fiquei com anastrozol. Quando veio a meta óssea, a gente trocou para aromazin, porque ter evoluído, né, essa evolução, significa que o bloqueador não funcionou. E aí eu passei a tomar o aromazin e segui, sabe? Tomei por 15 meses ininterruptos a Zometa, que é a aplicação para calcificar as lesões ósseas. E aí depois essa aplicação passou a ser trimestral pelo resto da vida. Não pode mais parar. Porque o câncer de ossos não tem cura. Sabe? A aplicação constante de Zometa vai calcificando as lesões novas, inclusive. E aí eu segui minha vida, sabe? Por ocasião de maio de 2017, minha filha me inscreveu num concurso do Catraca Livre. O concurso chamava Namore-se. E era por causa do Dia dos Namorados, mas era voltado para a mulher, sabe? Era para quem quisesse participar, quem quisesse se inscrever, tinha que escrever um texto, uma redação, dizendo qual a sua relação com a fotografia. E aí eu contei, né, que eu era paciente de câncer, que desde 2015 que eu tirava uma foto diária por dia para deixar lembrança para as minhas filhas, porque eu não tinha lembrança da minha mãe. E aí eu pensei, se eu morrer, eu deixo lembrança. E se eu escapar, eu tenho história, né? Eu tenho registro de tudo que eu passei. E a minha história foi escolhida. E eu ganhei um book sensual do Catraca Livre. Sabe? Da Naked Fotografia. E aí, quando esse book chegou, eu fiquei apaixonada pela mulher que eu vi nas fotos. Porque uma coisa é você se olhar no espelho, uma coisa é você ver suas selfies, mas se ver pelo olhar do outro... É maravilhoso. Sabe? Você conhece uma mulher que você não conhecia. E eu fiquei apaixonada pela mulher que eu vi. E aí eu comecei a postar uma foto desse ensaio todo dia com a hashtag Namore-se. E virou uma revolução entre as minhas seguidoras, minhas amigas, as professoras, sabe? Tô só olhando aqui pra não parar o vídeo. E aí eu lancei um projeto. Foi tão bom me apaixonar por mim que eu quis dividir isso com outras mulheres. Aí nasceu o Apaixone-se por Si, que é um projeto de valorização da vida, de resgate da autoestima. Quando eu imaginei ele, eu imaginei para pacientes com câncer. Mas eu recebi tanto relato de amigas, sabe, que não tinha patologia alguma, mas que não se olhava no espelho, que não se conhecia, começou a tirar selfie vendo as minhas, sabe? E aí esse projeto foi lançado em outubro de 2017, que coincidia com o mês que eu estava fazendo rastreio de novo. E aí eu convidei 10 mulheres com câncer, a gente fez um ensaio fotográfico lindo, lançamos o projeto numa exposição no Suzano Shopping, ficou 12 dias a exposição, foi maravilhoso, tivemos palestra com médicas, dentistas, sabe? Doação de lenço, eu ensinei autoexame para várias mulheres. E aí, num dos dias, no dia seguinte, eu teria ultrassom. E eu ensinei várias mulheres a fazer o autoexame. Quando eu cheguei em casa, que eu tomei meu banho, que eu deitei, que coloquei a mão pra cima, senti um incômodo e fui olhar e tava uma coisinha me incomodando. Quando eu cheguei no dia seguinte para fazer exame, na hora que o médico começou, eu falei, doutor, olha aqui pra mim, sabe? Ele falou, peraí. Ele tava na minha axila, foi ver direitinho. Aí ele, onde? Aí eu falei, aqui. Ele passou o aparelho, ele falou, um nódulo. Eu falei, um carocinho? Ele, um nódulo. Eu, um cisto? Ele, um nódulo, Sandra.
E já mediu, já deixou tudo certinho, já me entregou o resultado. A doutora Samira estava num congresso de oncologia no Rio de Janeiro. E aí eu saí do hospital, sabe? E já fotografei o laudo, já mandei para ela, doutora, eu sei que você tá, né? Ocupada, mas a gente tem surpresa nos exames. Mandei o laudo, ela, eu quero biópsia disso, volta no hospital agora. E aí eu falei pra ela, já tô na metade do caminho, tem uma exposição rolando, tem um projeto acontecendo. Sexta-feira eu vou fazer outros exames, que eu tinha tomografia, eu tinha um monte de coisas. E aí eu resolvo isso. E como eu senti na voz dela que era urgente, eu já vim falando, sabe? No caminho já vim falando com as minhas amigas que trabalham no hospital. Mandei o exame para justificar o que eu tava pedindo. E aí, na sexta-feira, quando eu cheguei, as meninas mandaram eu subir, né, pra triagem de novo. Quando eu cheguei lá, a médica que me atendeu, eu mostrei o exame pra ela, eu falei, minha médica quer uma biópsia. Ela falou, cadê o pedido? Aí eu mostrei meu celular, tá aqui. Ela, não é assim, fiquei brigando de novo, né? E aí, lá no meio sabe, da indignação dela, ela perguntou quem era a minha médica, e eu falei, doutora Samira. Aí ela, deita ali, por favor. Só o nome da minha médica. E aí eu deitei, e ela perguntou onde, olhou lá, né? E preparou tudo para colher aquela biópsia, mas não teve segurança para colher sem a guia do ultrassom. Aí me chamaram pra ir lá, né, na mamotomia de novo, fazer a biópsia guiada pelo ultrassom. Quando chegou lá, as médicas não queriam fazer. A doutora Gisela falou, imagina, isso é fibrose da cicatriz da outra cirurgia. Eu falei, a minha médica vai chegar e ela disse que ela quer biópsia. Aí a médica fez assim, faz aí pra deixar essas duas tranquilas. Sabe, assim. E aí, menina, a médica, né, a residente, foi fazer, só que ele era minúsculo. Ele era milimétrico. Ela deu uns 5 tirinhos, né? Quando ela deu o último tiro, ela pegou ele. Aí, quando ela puxou, que ela viu a cor, ela falou, xi. Esse xi de novo, Thalissa, não precisava de mais nada. Acabou com o seu psicológico outra vez. Não, eu fiquei tranquila. Mas é assim, eu não... Sabe? Eu tinha certeza que era de novo. Sabe? Porque assim, Thalissa, quando eu preciso fazer os exames, eu vou preparada pro pior. Eu me sinto melhor assim. Sabe? Do que ficar na esperança de, não é nada. E todo mundo ficava falando, não é nada, não é nada. Mas, gente, eu tô preparada pro pior. Porque se eu me preparar pro melhor e for o pior, eu vou ficar mal. Então eu me preparo pro pior. Se não acontecer nada, tá tudo bem. Né? E aí eu fui, fiz e vim, sabe? Terminar meu projeto. Finalizei, né? Encerrei o projeto lá em Mogi, num chá das mulheres com uma amiga, sabe? Chamei um amigo músico para cantar e tudo. E no projeto eu tinha recebido muitas doações de lenço, de cabelo, sabe? E aí, quando eu voltei no hospital, voltei num dia para minha consulta, mas fui cheia de sacolinha rosa, sabe? Com presente para as pacientes. E eu falei para a doutora, olha, isso é uma doação de uma médica lá de Suzano. E aí, entreguei, tirei foto com ela. Falei para ela, vou subir e já volto. Não vai subir por quê? Eu falei, é minha consulta, eu tenho que buscar a biópsia. Não, senta aí que eu vejo. Ela puxou a biópsia no computador. E aí, menina, ela falou, gente, tem surpresa. Você vai pra sala de cirurgia. Eu falei, não vou. Ou você vai? Eu falei, não vou. Aí, eu falei, por que você não vai? Eu falei, só se não mexer com meus decotes. Sabe? Ela, tá. Você vai subir agora, já vai passar pela médica, sobe já, né? Porque lá em cima, né, eles atendem na parte da manhã pra triagem. A parte da tarde já é consulta pra
sabe? Para anestesista, já é preparação para cirurgia. E aí eu subi e a médica que me atendeu falou: ai, a gente tem que ir para cirurgia. Aí eu pedi para ela não tirar tudo, tirar só o nódulo de novo. E ela, tá bom. Aí perguntou por quê, eu falei: ó, eu tô super bem, mesmo tendo tirado, tendo cicatriz, né? Eu tô bem, mas eu não sei se eu vou ficar bem se tirar tudo. Ela falou: tá bom. E aí ficou decidido assim. E quando eu voltei, como eu divulgo tudo nas minhas redes sociais, isso foi uma decisão logo do início, das primeiras suspeitas do primeiro diagnóstico. Porque eu tinha muitas amigas, porque eu trabalhava em muitas escolas, sabe? E elas sabiam que eu estava investigando. Para não ficar respondendo, sabe? Inbox, uma a uma, eu joguei no aberto. Quem queria saber de mim ia lá e sabia. Não fiquei conversando, sabe? Porque a gente não tem paciência de ficar conversando. E aí fui pra cirurgia. Foi muito rápido. Eu passei na consulta dia 13 de novembro e dia 10 de dezembro eu já estava na sala de cirurgia. Já tinha confirmado, já tinha feito os pré-operatórios, já estava na sala de cirurgia. Porque a minha médica é assim, sabe? Depois que ela soube de todos os casos da família e tudo, ela faz rastreio o tempo inteiro, sabe? E aí ela pegou tudo no início. Para você ter ideia, esse terceiro diagnóstico, eu fiz os exames de rastreio em maio, não tinha nada. Eu fiz em outubro, tava lá. Aí fui, fiz a cirurgia. Na hora de preparar para a cirurgia, mandaram descer para clipar, né, o nódulo, para poder tirar. Quando eu cheguei lá, o médico falou: não, você tem uma quadrantectomia. Não tem como eu tirar só o nódulo, eu vou tirar tudo. E aí ele examinou, achou mais 2 nódulos, achou mais, sabe, a axila comprometida, o sistema linfático comprometido. Aí ele falou: espera aí, vou chamar o chefe do centro cirúrgico. E aí desceu e falou: a gente vai te mandar para casa, porque você veio preparada para uma cirurgia e você vai fazer outra. E aí ficou me falando tudo que podia acontecer. Aí ele falou: não é querer te mutilar, mas é assim, é o terceiro diagnóstico, dessa vez veio mais agressivo, comprometendo o sistema linfático, a gente precisa tirar tudo. Eu falei: tá bom, a gente vai subir e vai tirar agora. E não, eu falei: não, agora, eu não posso, por uma questão estética, atrapalhar o trabalho da minha médica, que tá fazendo tudo para eu ficar de pé, para continuar de salto alto. Não posso fazer isso. E aí, tirou tudo. Eu tive a infelicidade de ter uma herpes zoster, de ter infecção hospitalar, sabe? Voltei pro hospital, quase morri, sabe? Para tomar antibiótico e tudo. E aí, depois, em fevereiro, fiz a cirurgia do catéter, porque eu não tinha mais veia para fazer as quimioterapias. E ia precisar fazer tudo de novo, né? Outra vez. Entrei em 9 quimioterapias de carboplatina com paclitaxel, super forte. 6 horas de quimioterapia. E aí, no meio disso tudo, meu pai morrendo de câncer. Meu Deus. Inclusive, ele morreu antes de eu terminar as sessões. E aí, terminou e a gente trocou o Aromazin pelo tamoxifeno. Agora é o tamoxifeno, que tô com ele desde 2018. Finalzinho de 2018, a gente entrou com o tamoxifeno. E a mastectomia vira e mexe da intercorrência, agora tá vazando, tem 2 anos que ela tá vazando. E provavelmente, depois do dia 20 que eu tenho consulta, a gente vai de novo pra uma cirurgia para reoperar a mastectomia. Então, logo, então. Porque tem que resolver. Tem que resolver. E o quanto antes?
sim. Passei num mastologista muito bom, muito responsável no começo do mês passado, que já me levou direto para ultrassom, sabe? Para ver se não era doença de novo, né? Graças a Deus não é. Eles viram lâminas de produção de líquidos, né? De coleção de líquidos, mas não é nada que se refira a câncer, mas que precisa ser resolvido. E é isso. E nesse processo todo, Sandra, qual foi o papel dos seus familiares e amigos pra você? Porque você aprendeu a se amar, mas como eles lidaram com essa notícia, sendo que a sua família já tinha esse histórico? Então, para minha família, a ficha caiu quando eu fiquei careca, né? Eu fiz a primeira quimioterapia em maio de 2014, sabe? Final de abril, começo de maio de 2014. 10 dias depois, quando eu fiz assim, sabe? O cabelo tava caindo. Aí eu pedi pra minha filha tirar. Aí ela fez um monte de trouxinha pra gente não perder o cabelo, né? Eu cortei em 2 vezes. No dia da cirurgia eu cortei aqui, porque eu tinha 1 metro de cabelo. E aí, quando começou a cair, a gente fez um monte de trouxinha pra poder fazer uma peruca, sei lá. E quando ela tava dando a última navalhada, meu pai chegou. Nossa. Ele levou um choque. Ele não falou... Ele não deu nem bom dia. Ele levou um choque e saiu. Ele voltou 10 minutos depois com a minha irmã, os dois morrendo de chorar. E eu feliz da vida, porque aquele dia eu tinha acordado com muita dor de cabeça. Com muita dor de cabeça. E aí uma amiga, que a minha irmã era cuidadora dela, ela me ligou, ela falou, Sandra, o seu cabelo vai cair. Já tira, porque já vai embora essa dor de cabeça, né? E aí tirei, sabe? Foi como tirar a dor de cabeça com a mão. Gente. Porque assim, é o bulbo pesando, porque ele vai cair. Cai do bulbo, cai a raiz toda do fio. E aí, quando a gente tirou tudo, acabou a dor. Sabe? E aí, menina, quando eles chegaram, eles começaram a chorar, sabe? E eu tava rindo, eu tava linda, maravilhosa, feliz da vida, porque eu tava sem dor. E aí, sabe, minha filha mais velha me mandou foto careca. A Naline, minha filha do meio, ela tava na faculdade. Quando eu postei a primeira foto careca, ela não conseguiu continuar na sala. Ela só passou a mão nas coisas dela e veio embora. Ela fazia Federal de Guarulhos. Sabe, todo mundo teve Um choque. Porque aí que percebe, tá acontecendo, né? Mas meu pai, sabe, ele que me levava pra, sabe, pra tirar pagamento, pra pagar minhas contas, pra fazer, pra farmácia, ele que me levava. E aí ele chegava em casa e eu saía careca, né? Ele falou pra mim, a gente chega lá pra buscar a sua irmã, ela sai com aquela careca pelada. Aí ela falou, pai, quem tem que se sentir bem é ela. E não importa como, quem tá passando é ela. A gente só tem que aceitar. Né? E assim foi. Gente, que delícia. Ou seja, foi um choque pra eles, mas foi o momento que eles realmente perceberam que tinham que te apoiar de fato. O que estava acontecendo naquele exato momento. Uhum. Amigos, eu evitei visita, inclusive eu proibi pela internet, sabe? Botei no meu perfil do Facebook que não veio rir comigo enquanto eu estava bem, não precisava vir me visitar para ver se eu tava com cara de quem vai morrer. Sabe? Já me blindei de curioso, de tudo. E aí nem amigo veio, né? Porque aí quando eu comecei a me abrir, quando eu comecei a aceitar as ligações, né? Minhas amigas falaram, ó, a gente queria te ver, mas você botou na internet que você não queria ver ninguém. E aí, menina, no meio disso tudo, em 2016, me colocaram, sabe? Cliquei num negócio de uma menina que fazia palestra e fui parar num grupo de câncer no WhatsApp. E aí não concordei com um monte de coisa que essa menina divulgava, sabe?
e bati muito de frente com ela, e ela acabou saindo do grupo, e o grupo ficou pra mim. A gente assumiu a coordenação do grupo, eu, uma amiga que já se foi, Orasília, e uma outra do Rio. E deixei o grupo com a minha cara, botei enfermeira, psicóloga, advogada, sabe, oncologista, botei tudo que você possa imaginar lá dentro do grupo. E a gente tá aí há 5 anos, né? 2016, 17, 18, 19, 21. 5 anos com um grupo de acolhimento, que a gente troca figurinha, que a gente ri, que a gente chora. A gente já perdeu muitas de nós. No meu perfil do Instagram, eu acho que você já viu algumas coisas. Desde um pouco antes da pandemia, eu comecei a fazer lives, contando as histórias. Tem algumas lives com o Leonardo Rosa, aquele ator que morreu de câncer, que era meu amigo. A gente tinha um projeto juntos. E vivo aí, fazendo meus projetos. O ano passado eu virei escultura no Outubro Rosa. Essa escultura ficou em exposição na Casa das Rosas por 4 meses. Depois eles me deram ela de presente. Esse ano eu virei escritora. E nesse processo todo, pra você, o psicológico com certeza ficou abalado em primeiro impacto. E você teve esse acompanhamento de um profissional, tipo um psicólogo? Então, é assim, meu psicológico não ficou abalado porque, sabe, eu desde o início, sabe, eu me imaginei assim, entrando numa canoa e deixando o rio seguir seu curso. Exatamente nisso que eu pensei. Eu não tive medo de morrer, eu não tive medo de nada, sabe? No primeiro ano foi bastante difícil por causa do cabelo, sabe? Porque, gente... É o cabelo. E é assim, de uma quimio para outra, começava a crescer, milimétrico. Aí eu ia tomar banho, tava muito frio aquele ano. Eu ia tomar banho, eu queria tomar um banho de 5 minutos só para descansar. E aí você se enfia debaixo do chuveiro quentinho, o cabelo começava, sabe? Igual quando você tinge o cabelo, aquele caldo preto, sabe? E aí, como é que você sai do banho? Você tem que ficar lá esperando cair aquilo. Aí eu escrevia que eu tava sentindo, sabe? Me sentindo esvair pelo ralo. Aí tinha dia que eu falava que eu tava sem vontade alguma de coisa nenhuma, sabe? O primeiro ano foi bem complicado. O primeiro ano que eu estava com esse oncologista. Sabe? Foi muito complicado. Porque eu era um número, né? Eu era um prontuário, eu era o meu diagnóstico, eu era qualquer coisa para esse médico, menos a Sandra. Quando eu troquei para a doutora Samira, eu passei a ser a Sandra. E aí eu comecei a sorrir, eu voltei a me arrumar, eu voltei a usar os meus saltos altos, sabe? Para você ter ideia, enquanto eu era paciente do Dr. Alexandre, eu usava tênis, sabe? Legging, qualquer coisa, qualquer coisa. Era só para não sair pelada. Eu não me arrumei, eu não fiz nada. Eu fazia quimioterapia e dormia. 2014 foi um ano que eu não existi. Então, nesse caso, ou seja, o papel dos profissionais de saúde fazem muita diferença na vida de vocês o tempo todo. O tempo todo. E desde o técnico de enfermagem até o médico, principalmente até o médico. Que é o médico, sabe? Olhar pra gente, sabe? Eu costumo dizer que a minha parceria com a doutora Samira é a melhor parceria da minha vida. E agora, inclusive, eu tô sofrendo bastante porque chegou a hora dela aposentar. Já. E ela tá de licença, tirou as licenças prêmio, tá, sabe? Tá esperando, né, sair em diário oficial que ela tá aposentada. Então ela não volta mais. E tá sendo bem difícil. Você já conheceu o profissional que vai te acolher a partir Já daqui? conheci, ela me deixou um outro profissional, falou pra eu passar com ele. Eu passei 2 vezes com ele, não quero ele. Não quero ele, ele é muito grosso, muito desumano, sabe? Eu pedi pra ele uma autorização pra dentista mexer na minha boca. Ele falou que ele não é dentista. Mas ele é o meu oncologista. Sim. E eu faço zometa, não pode mexer de qualquer jeito. E aí,
pedi para mudar de médico. Esse outro médico, quando ficou sabendo que eu tava fazendo o canal, ele cancelou a minha medicação na hora. Ele falou, termina o canal, depois a gente volta com a medicação. Não pode. E aí, para esse médico, eu sabia que eu ia trocar de médico, né? E aí eu dei uma surtadinha, sabe, Thalissa? Dei uma surtadinha. Eu não sabia o que falar. Eu não sabia, meu Deus, o que eu vou fazer sem a minha médica? O que eu vou fazer sem a minha médica? Aí a gente teve uma aula na casa paliativa com um médico, falando da parceria médico-paciente, de que a gente tem que ser muito transparente, de que a gente tem que ser sincero, de que a gente tem que dizer o que a gente está sentindo, respeitar sim o profissional, mas dizer para ele o que a gente precisa. E aí aquela aula assim, foi um divisor de águas. Eu não estava nem dormindo, eu não estava nem comendo direito, eu não estava nada. Sabe? Aí naquele dia eu decidi, pronto, vou chegar pro doutor Alex do jeito que eu cheguei pra doutora Samira. Sabe no dia que eu falei, deu um chute na bunda do médico? Eu cheguei lá e falei pra ele, você vai ser meu novo oncologista? Aí ele falou, vamos ver. Eu falei, então, porque eu fui paciente da doutora Samira por mais de 7 anos. E ela é o meu anjo da guarda e eu preciso de um anjo da guarda. Eu não preciso de um médico que fique preocupado com o número do meu prontuário, com o meu diagnóstico, para quem eu seja só mais uma. Eu preciso de um médico que olhe para mim, que me veja. Eu sou muito mais do que o meu diagnóstico. Se você conseguir, você é o meu oncologista. Você vai ser o meu novo anjo da guarda. Aí eu passei 1h30 na consulta. Ele olhou meu prontuário inteiro, foi me perguntando tudo para entender tudo. Pediu todos os meus exames de novo, que eu faço agora no fim do mês, para retornar nele no começo do mês que vem. E assim, eu acho que vai dar certo. Esperamos que sim. Eu acho que vai dar certo. Ou seja, falta da nossa parte, os profissionais da saúde, a humanidade. Empatia e o amor pelo próximo. Ele é o meu próximo, é a extensão de mim, querendo ou não. Sabe, é assim, E outra, eu vou te dizer uma coisa bem séria, sabe? Por mais que vocês estudem, que vocês saibam, eu me conheço. Se eu reclamar alguma coisa, vocês precisam ver o que eu tô reclamando. Se isso tem fundamento, mesmo que isso não for nada, eu me conheço. Igual essa mastectomia. Eu tô acompanhando desde fevereiro, fazendo curativo conginato. E aí um belo dia fechou. Aquela casquinha de ovo, sabe aquela pelinha do ovo? Sim. Aí eu fui no mastologista que estava acompanhando, ele olhou, que lindo, vou te dar alta. Eu falei pra ele, isso aqui vai abrir. Sandra, isso tá fechado. Vou te dar alta, qualquer coisa você volta. Isso foi numa sexta-feira. No sábado tava aberto. Eu me conheço. Eu me conheço. Entendeu? É isso que falta. Falta empatia, falta humanidade, falta escuta. Por que ela tá reclamando? Vamos ver o que tá acontecendo? Se não for nada, tudo bem, mas se for alguma coisa a gente já resolve, a gente já vê o que tá acontecendo. Entendeu? Então, mais ou menos uma mãe com o filho. O filho fala, mãe, tô com dor aqui. Você não sabe o que é, pode ser nada. Você fala, vou te levar no médico, a gente vai ver o que tá acontecendo. Exatamente. Com você. Se não for nada, a mamãe volta e tá tudo bem. É exatamente isso. Falta isso da nossa parte. Falta isso. Você vê, tanto da menina que me atendeu lá na mamografia, né, que adiantou uma imagem que, gente, quantos meses ela deve ter economizado aí no tratamento que já estava tardio. Porque eu já cheguei lá com câncer de mama avançado. Sim, já tinham passado anos até o diagnóstico de fato. Você entendeu? Então, a gente pode dizer que muitas vezes a gente acaba sendo inadimplente. Eu tô acompanhando e eu vivo isso todo dia, então pra mim é só mais uma e eu acabo sendo inadimplente. Não pode. Não é nada. Não pode, sabe? Eu sempre vou palestrar no Rio de Janeiro, sabe? No Conselho Regional de Radiologia de lá. E aí, na primeira vez que eu fui, uma médica, uma professora lá de radiologia, ela falou para os profissionais, sabe?
O dia que você estiver de mau humor, que você levantou o pé esquerdo, que você deu uma topada, tira a sua falta, dê a sua abonada. Tá? Mas não vai descontar em outra paciente. Não vai descontar porque a pessoa que entra na sala de alguém para fazer uma mamografia, para fazer, sabe, a ressonância, a tomografia, o que seja, aquele exame pode mudar a vida dela, pode virar a vida dela de ponta cabeça. Como é que você vai lá tratar ela de qualquer jeito, tratar ela como mais uma, ser grosso com ela? Você entendeu? Então, se você pudesse dar um conselho, ou na verdade fazer um pedido para todos os profissionais de saúde hoje, seria: se coloquem no lugar do paciente. Se coloquem no lugar, sabe? E se fosse comigo? E se fosse com a minha mãe? Com a minha irmã? Como eu queria passar por isso. Entendeu? Entendi. É isso. E se você fosse, na verdade, não é nem se você fosse, qual conselho você daria para os familiares e amigos de mulheres que passaram ou estão passando por esse processo? Eu acho assim, mostra que você tá lá, sabe? Mas deixa ela curtir as neuras dela, sabe? Seja ombro, seja ouvido. Não fala que não tem fé, que precisa acreditar mais em Deus, sabe? Não fala que tá perdendo pro câncer, não fala nada disso, pelo amor de Deus. Não chama de guerreira, que a gente não é guerreira, coisa nenhuma. A gente não tá lutando, a gente não tá competindo, a gente não tá jogando, a gente tá vivendo a nossa vida. Sabe? Não rotula a gente. Simplesmente esteja ali. Isso. E se fosse para uma mulher que está passando por esse processo, o que você falaria? Respira, menina. Tudo passa. Câncer não é sentença de morte. Não é. Tô aqui há 8 anos. Verdade. Câncer não é sentença de morte. Então, a gente tira de tudo isso. Você aprendeu muito, ele impactou muito a sua vida, a vida de todos ao seu redor. E nesse processo, você aprendeu a se amar, aprendeu a se conhecer melhor, querendo ou não. Aprendi a amar, viver, amar, respirar, sabe? Então eu posso dizer que, embora seja uma coisa difícil de enfrentar, é uma coisa que revolucionou você. Sim, sim. Sabe o que eu acho? Antes eu era um piloto automático e agora eu sou um ser humano. Exatamente isso. Antes a minha vida era no piloto automático, sabe? Você entrava em casa, ligava o botãozinho da máquina de lavar, o fogão, as panelas elétricas, o computador para fazer tudo ao mesmo tempo, sabe? E aí no telefone, no e-mail, aquela bagunça, sabe? E aí o câncer falou: peraí, meu bem, vamos parar, vamos pôr umas coisas no lugar que você não tá vivendo? A partir daí eu comecei a viver. Eu descobri o que é vida e estou vivendo. E uma frase que define ou resume você agora, de quando você conheceu você de fato, recebeu esse diagnóstico, até agora? Eu sou apaixonada pela mulher que eu sou hoje, sabe? Às vezes eu até digo, eu queria ser a Sandra de antes, com tudo que eu sei agora. Mas aí eu descobri que a minha vida é o que eu tenho. É o que eu vivo hoje. E eu passei, sabe, tem algum tempo que eu passei a viver o dia de hoje. Pra mim só existe hoje. Eu abro os olhos de manhã, encho o peito de ar, agradeço a Deus e dou conta do meu dia de hoje. Porque, independente de câncer, a gente está sentenciado cronicamente à morte. Todos. Com câncer ou sem câncer. Né? E eu sou uma eterna apaixonada pela finitude. Depois que eu conheci a doutora Ana Cláudia Quintana, então, sabe? É assim, a finitude passou a ter um fascínio enorme, sabe? É lógico que me dói, que de vez em quando eu entro em parafuso, quando eu perco algum amigo. Mas eu acho a finitude linda. Linda, sabe? E quando alguém escreve lá que fulano perdeu pro câncer, gente, eu acho isso de uma
irresponsabilidade, de um desrespeito, sabe? Porque a gente não é o dia da morte da gente, a gente é tudo o que a gente fez até lá, né? E dizer que você perdeu pro câncer é desmerecer quem você foi. Desmerecer tudo que você passou para estar de pé. Meu nome é Luciana Rodrigues, tenho 47 anos. Lu, obrigada por estar participando da nossa entrevista. São algumas perguntas, são rápidas, acredito eu, tá? A primeira delas é: há quanto tempo você está em tratamento? E como foi receber esse diagnóstico e como isso te afetou, tanto psicologicamente como emocionalmente? Então, eu estou em tratamento desde... Eu descobri em dezembro, né, do ano passado, mas o tratamento mesmo do câncer eu comecei agora em setembro. E receber o diagnóstico não foi nada fácil, né? Primeira coisa que você pensa, vou morrer, né? Não tem jeito. Você se depara com uma situação que você vê que é por falta de conhecimento, porque na realidade a gente não tem muito conhecimento dessa doença, né? E a gente acha que receber o diagnóstico é sentença de morte. É verdade. Né? E passei um tempo, mais ou menos uns 20 dias com esse pensamento, né, de morte. Entendi. Então não foi nada fácil. Não. E nesse processo entre descobrir o início do tratamento, qual foi a importância dos seus familiares e amigos para você? É primordial, né? A família ajuda, por mais que se abalem, mas eles procuram se manter para, né, nos dar força, os amigos também. Eu tenho alguns amigos que, graças a Deus, estão me acompanhando, né? Estão sempre comigo, ligam, perguntam se eu preciso de alguma coisa e trazem coisa para mim. Às vezes eu falo, não consigo comer, né? Não adianta que eu não quero comer nada. Aí vem uma com alguma coisa, tenta comer isso, né? Vamos fazer assim. Então, é o que nos ajuda bastante, são a ajuda dos familiares e dos amigos, com certeza. Bom saber disso. E na sua família, tem um histórico de câncer já, Lu? Ou não? Então, que nem eu conversei com a minha médica, ela também me fez essa pergunta. Eu não tinha, assim, eu não lembrava de ninguém com câncer, né? Porque a gente às vezes fala assim, minha mãe não teve, minhas tias não teve. Só que eu tive por parte de tias do meu pai e primas do meu pai. Apesar que a médica falou que às vezes não tem relação, mas enfim, é um fator que pode também ajudar. Pode, né? bastante. Você começou o tratamento agora. Eu não sei se você já iniciou as químios, mas pra você, como tá sendo esse tratamento? Tá sendo muito agressivo, não tá? Tá fazendo muito mal pra você? Já comecei as químios, né? Eu vou fazer 6 ciclos de químio antes da cirurgia. E é bem agressivo. Eu tenho que tomar 2 tipos de químio, porque um é para o nódulo e o outro é para hormônio, né? Porque o meu é hormonal. Então é bem agressivo e judia bastante. Não tem o que fazer, por mais que você queira. Um dia parece que você levanta bem, daqui 5 minutos você tá de cama de novo, porque judia bastante da gente. É bem agressivo. É verdade. E durante a descoberta, até agora, você conheceu alguma ONG ou fundação que apoia as mulheres, assim, ou no próprio hospital recebeu essas instruções de ONGs? Não conheci nenhuma ONG e lá também ninguém me orientou sobre ONGs, não. Né? Na onde eu faço meu tratamento, sim, eles me dão suporte, mas ONGs não. ONG não, tá. E nesse processo, você recebeu ou está recebendo apoio psicológico médico mesmo? Sim. Sim? Na clínica onde eu trabalho tem psicólogo, tem nutricionista. Então, toda vez que eu estou lá fazendo o tratamento, elas também me atendem, elas falam com a gente, vê como é que tá a situação, principalmente a psicóloga, né? A Nutri não é tanto, mas a psicóloga toda hora ela vem conversar com a gente, pergunta como passamos, como é que tá a mente, como é que tá, né, o psicológico. Então, eu tenho esse suporte sim. Então tá.
Agora, quais são e quais foram os fatores mais difíceis de lidar e como você consegue lidar com eles agora? Porque tá tudo muito recente. Então, o mais difícil de lidar é os sintomas após químio, porque não é fácil, né? A gente até, quando eu fiz a primeira, eu fiquei bastante ruim, né? Achei, até a médica falou pra mim, eu não posso te falar, mas às vezes no segundo já não é tanto, às vezes é pior, porque vai de cada caso, né? E eu achei que seria um pouco mais fácil, mas esse segundo tá pior ainda que o primeiro. No primeiro momento que você descobriu, você foi bem acolhida pelo sistema de saúde? Pelos profissionais? Sim. Desde o momento que eu descobri, por onde eu passei, fui bem atendida, fui bem orientada, né? Teve só um lugar que eu fui que eu não achei muito bom, que eu achei as pessoas um pouco insensíveis, mas a maioria dos lugares por onde eu passei, fui muito bem acolhida, muito bem atendida, muito bem orientada. Então, tá bom. E falando mais dos profissionais agora, qual a importância da enfermagem para você nesse tratamento? Porque eu acredito que a gente esteja presente bastante. E o acolhimento deles para você supriu tudo o que você precisava? Eles te deram todas as instruções que você precisava? Sim, as enfermeiras que me atendem são excelentes, são muito dedicadas, são muito carinhosas, são muito pacientes. Não deixa a gente sozinha um minuto, tá sempre ali olhando para ver se tá tudo no lugar certinho, se não perdeu veia, se, né, o soro tá correndo direito. Se você tem qualquer dúvida, você pergunta na hora, ela já te orienta. Pelo menos a equipe que eu estou são excelentes. Ah, perfeito. Esse tratamento que você está fazendo pelo convênio ou pelo Sistema Único de Saúde? Não, pelo convênio. Pelo convênio. E no seu ponto de vista, o que faltou, ou falta no caso, no acompanhamento pela equipe de enfermagem, pela equipe médica? Porque sempre tem alguma coisa que a gente sente falta. No seu ponto de vista, o que seria? Bom, eu não vejo assim lá que nada falte. Porque, como eu disse, são excelentes profissionais, né? A médica, ela tá sempre lá e até se a gente tem alguma dúvida, mesmo não sendo um dia de consulta, eu estando lá fazendo químio, ela atende. As enfermeiras tira qualquer dúvida, orienta a gente. De lá, pelo menos aonde eu estou tratando, não tenho falta de nada. Então tá bom. E para você, o que colaboraria para melhorar o período desse tratamento? No geral, tanto no aspecto familiar quanto no aspecto área da saúde para você. Bom, familiar é que às vezes poderia se ter orientação também da família como ajudar um paciente, porque é que nem eu falo, eu não quero comer, mas eles ficam insistindo, né? Mas a própria nutricionista já falou, se você não quer comer, não coma. Espera te dar vontade de comer para que você não passe mal e piore sua situação, né? Então, os familiares não têm uma orientação como ajudar um paciente com câncer, né? Agora, na área da saúde, já, para mim, eu acho que eles têm... Depois que eu, né, entrei para ver esse mundo, eles são bem... Eles conseguem nos orientar bem. E o que você diria para uma mulher que está iniciando o tratamento ou que já está nesse processo, como você? Força. Não desistir nunca. Lutar sempre, porque é uma batalha difícil, né? Não é fácil. É uma luta diária, porque, como eu disse, às vezes você acorda bem, daqui 5 minutos você já não está bem. Às vezes desanima, às vezes você fala, meu Deus, ontem eu estava tão bem, hoje já estou ruim de novo. Mas a gente tem que ter força, tem que lutar. E qual conselho você daria para os amigos e familiares dessas mulheres? Que procurem aprender, procurem se informar a forma melhor de ajudar os pacientes, né? A gente sabe que a internet está aí, tem coisa que não é muito boa, porque eu fui pesquisar muito internet e piorou a minha situação, mas depois que eu entendi meu caso, que daí eu fui me orientar dentro daquilo que eu, né, sabia de mim, aí sim, aí a gente encontra bastante coisa. Inclusive ontem uma amiga minha, né, viu um vídeo e falou pra mim, ó, vê aí pra você ver como é que é, né, que você não come. E essa nutricionista falou a mesma coisa, se não quer comer, não coma, coma a hora que tiver fome, orientando. Então seria muito bom familiares e amigos procurar se orientar para saber como ajudar um paciente.
E se você pudesse dar um conselho para nós da área da saúde ou fazer um pedido pra gente, qual seria? Um conselho é dedicação e paciência, porque nós que estamos nesse processo temos muitas dúvidas, às vezes perguntamos a mesma coisa várias vezes porque não entra na nossa cabeça, às vezes estamos bem, às vezes não estamos bem, né? Então precisa de muita dedicação e muita paciência para poder orientar, porque é um processo difícil, é uma doença que, né, você está tratando, mas na realidade você não sabe como vai ser o fim dela, desse tratamento, se vai atingir seu objetivo ou não. Então é necessário muita dedicação e paciência, né, para ajudar um paciente. E pedir que se informem mesmo, né, que quem quer entrar nessa área, que procure se informar mesmo sobre tudo para que possa estar ali auxiliando o paciente quando for necessário. E a última pergunta. Como o câncer impactou a sua vida e qual a lição você tirou ou está tirando dele no momento? Bom, foi difícil, né? Foi um momento difícil, me deixou bastante apreensiva, mas tô aprendendo que é lutar mesmo, que não adianta achar que não vai dar certo. É fazer a minha parte, procurar, né, seguir as orientações, fazer a minha parte, aprendendo que eu sou mais forte do que eu achava que eu era, né? Porque no primeiro momento não achei que ia suportar, mas tô vendo que graças a Deus eu sou mais forte do que eu imaginava e continuar nessa luta. Obrigada, Lu, por ter respondido as nossas perguntas. Se toque, se ame, se cuide, afinal, nem tudo são rosas.